Olá a todos! Nesse vídeo aqui eu fiz um pote de tempero com madeiras de demolição. Aliás, madeiras abandonadas, né? Então, primeiramente eu estava testando fazer uns nichos, né, na forma de hexágono. E daí eu sempre começo fazendo com peças menores e tudo, né? E quando eu fiz esse aí, eu pensei assim, nossa, por que eu não transformo isso aqui, né, em algo? Primeiramente pensei ali de fazer algo no torno e tudo, né? E foi isso que eu fiz. Colei ali numa madeirinha, também de resto de madeira de demolição, tá? E fiz ali três, né? Esses dois maiores e um pequenininho que estava escondidinho ali, tá? Mas vamos pegar só um deles e vamos fazer esse pote aí de tempero no torno. Primeiramente, depois de colado ali embaixo o que seria o fundo, né? Eu tirei as arestas, também tentei arredondar aí os cantos desse hexágono para ficar melhor ali no torno, né? Para não ficar vibrando tanto e tudo mais, né? Depois eu peguei, ó, essa parte que estava aberta então dele, encaixei ali no torno e comecei. Primeira coisa é acertar ali o fundo dele, né? Deixar ele ali bem rente ali ao pote de tempero. E depois, né, ir arredondando aos pouquinhos ali. Não dá para chegar e colocar já ali a goiva, né, no pote de tempero, porque ele está todo irregular, vai dar tranco tudo e às vezes pode ser até perigoso. Então a gente tem que começar do ladinho assim, ó, vai fazendo aos pouquinhos, ó. Vai fazendo bem aos pouquinhos até ir arredondando. O interessante é que essa forma de colar aí os hexágonos, né, dá para fazer marchetaria, né? Colar várias madeiras aí diferentes, né? Até quando a gente não tem muito de uma madeira só. E aí ficaria até mais interessante ainda, eu acho. Tá? Essa madeira utilizada aí, né? Eu não sei qual que é, mas eu penso ser ali pau-marfim, tá? Esse mais claro, né? A tampa ali, o fundo, quer dizer, ali do pote é peroba, tá? Mas ali o corpo dele, eu acho que é pau-marfim. São madeiras que eram abundantes aqui na região, né, do Paraná, que eram utilizadas em materiais para fazer casas, né? Esse aí é material de demolição que eu comprei a preço de lenha, tá? Aí, ó, essa parte do fundo eu tô ajeitando para depois encaixar ela ali no chuck do torno, para eu poder dar continuidade, né? Então, ó, fui tirando até ter ali uma quantidade bem suficiente para encaixar depois ali no chuck do torno. Aí também estou lixando, aproveitando já que ele está aí, para lixar bem, né, e já ir dando acabamento. Ó, agora eu viro, ó, tiro aí e viro, ela encaixa certinho ali, ó. Essa partezinha encaixa certo. Para começar a dar acabamento aí na parte interna, né? Então eu já fiz uma demarcação ali até onde eu queria tirar, né? O problema aí foi que eu perdi, tá, o vídeo, né? Tá terminando. Só tem o começo aí, infelizmente, tá? Onde eu fui escavando aí. Nem deu muito trabalho assim, mas aí já aparece, ó, todo escavado, já lixado por dentro também, né? Uma pena, perdi essa parte do vídeo aí, peço que vocês me desculpem. Mas olha ele aí, ó. Não parece que é redondo ali, né? Mas ele é redondinho. Ó, aí eu peguei essa lixa aí que dava mais ou menos o tamanho ali, né, para fazer uma tampa para ele, ó. Cortei daí na serra-fita. Essa madeira aí eu sei qual que é garapeira, tá? Essa madeira é um pedacinho aí que eu tinha, né? E daí gosto muito da garapeira, acho ela muito bonita. Aproveitei e fui fazer a parte da tampa ali. Não façam isso, tá? Isso aí é perigoso. Aí para fazer ali onde pega ali na tampa, eu primeiramente utilizei esse caibrozinho aí também de madeira de demolição, tá? Mas vocês vão ver depois que ele não deu muito certo, ele quebrou ali no torno, tá? E daí eu tive que colar mais um ali de peroba daí. Aí já colado no dia seguinte, né? Então eu vou encaixar lá no pote, ó. E agora eu vou deixar ele ali certinho do tamanho do pote. Ó. Então ó, eu vou tirando até ela ficar certinho ali do tamanho do pote. Aí eu já coloquei aquela parte ali do toquinho ali, já está encaixado ali no chuck.
e estou fazendo a parte que vai encaixar. Ó. Você vê que já está marcada a lápis ali, ó, mais ou menos até onde eu devo escavar ali, ó. Aí, ó, quebrou, ó, aquela partezinha lá, quebrou e eu tive que colar outro daí. Agora eu colei uma peroba aí, ó. Aquela outra eu nem sei qual que era. Então, ó, colei tudo e agora vamos dar continuidade. Né? Encaixar até que o pote encaixe ali certinho. Então comecei lixando, achava que faltava só um pouquinho, ó, mas faltava muito. Então, ó, não encaixava, daí até que eu tive que desbastar com goiva ali mesmo, tá? Porque faltava muito ainda ali. Olha lá. Então, ó, fui desbastando, depois lixando, até que ele encaixasse bem justinho, tá? Claro, não pode ser muito justinho, porque na hora que ia passar depois ali resina ou verniz, ia ficar mais grosso. Né? Aí, ó, a hora que estava quase encaixando, então, daí eu deixei só na lixa. Olha aí, até que encaixou, ó. Encaixou bem certinho. Olha lá, ó. Do jeito mesmo que eu queria, não ficar tão apertado. Né? E agora é dar acabamento nessa parte da tampa aí, ó. Que é o pegadorzinho ali. Que eu nem sei o nome daquilo ali. Olha lá, ó. Aí mais uma ajeitadinha para a tampa ficar bem certinho ali, né, no pote. Mais lixar. Lixar, quanto mais lixar, mais bonito fica. Aí eu fui passar uma água para ver como estava ficando, se estava ficando bonito e tudo, né? Olha aí, ó. E não parece, mas é redondo, viu? Parece que ele é hexagonal ainda ali, por causa da forma que eu rolei, né? Mas aí, eu vi que estava ficando bonito, estava no caminho certo, então. E aí a parte do pegadorzinho ali, ó. Tem que ir com muito cuidado, né? Porque qualquer coisinha, qualquer erro aí perde. Aí tem que fazer tudo de novo ali, essa parte do pegador. E também não posso também encostar ali na tampa, senão eu ia escavar ela naquela região ali, podia não ficar muito bonito. E, ó, fui com delicadeza, usei várias goivas aí, até deixar do jeito que eu queria. Essa aí, ó, com a ponta redonda, essa aí com a ponta quadradinha, e daí outra com a ponta ali na forma de diamante, que eles chamam. Que é onde entrava mais ali para escavar, essa aí, ó. E fui dando forma, então, aí, ó, do jeito que eu queria o pegadorzinho. Isso aí, esse torno aí, pra mim, é um anti-estresse, viu? Eu esqueço do mundo quando tô torneando ali. E aí dando acabamento já, ó. Aproveitando que ele tá girando ali para lixar bem, né? Ó, aí já praticamente pronto, né? Só que ficou o buraquinho ali no pegador da tampa. Eu tinha que tampar isso aí. Então eu usei o próprio pó de serra ali gerado e para tampar depois o furinho, tá? E essa parte de baixo aí também tem que tirar, né? Então primeiramente eu serrei, né? Deixei ali apoiado no torno, peguei esse serrotinho japonês aí, só que ainda ficou um negócio e eu tirei na esmerilhadeira depois, ó. E aí sim, aí ficou bem lisinho. Eu já aproveitei e lixei com várias lixas aí, né, para dar o acabamento. Ó, depois de lisinho já. E ó, finalmente ele pronto com o buraquinho em cima ali do pegador, né? Então eu peguei ali a cola, super cola, mais pó de serra, e fui aí pingando até fechar. Aí depois eu só lixei aí e dei acabamento, para não ficar aquele buraquinho ali, né, que tava feio. E aí já ele pronto, ó. Né, faltava só aí se eu ia passar óleo, resina ou verniz. Eu decidi passar resina depois, tá? Infelizmente perdi o vídeo de eu aplicando a resina, né?
Essa aí não é o resultado final ainda, isso aí só estava limpo, tá? Vocês vão ver o resultado final daqui a pouco, já com a resina aplicada. Olha aí, ó. Aí tá com a resina aplicada, ó. Ficou bem brilhoso e a resina ainda protege, né, a madeira, dá uma resistência a mais. Eu gostei bastante do resultado desse porta-tempero aí. E se você gostou também, siga o canal, tá? Curta, né? Faça com que o YouTube entenda que é um vídeo relevante, né? E assim a gente consiga crescer o nosso canal. Muito obrigado por assistir.